Gente, tudo bem com vocês? Você que está se sentindo frustrado, frustrada, depois de tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas lutas, você que está cansada, porque as lutas são inevitáveis. A guerra na vida é inevitável. Se você não procura, ela vem até você. Ainda que você não procure a luta te procura, porque faz parte da vida. Então, tudo que a gente tem que fazer é se preparar espiritualmente, emocionalmente, se fortalecer, sabendo que em Deus a vitória é garantida. Deus abençoe todo mundo. E na medida que você for entrando, olha, já vai deixando a sua curtida aqui, isso aqui é muito importante para a gente poder manter o nosso canal, que quando você curte, mostra para o YouTube que você gostou disso daqui, né, da mensagem, da palavra, do culto online, e aí o próprio YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas verem aqui dentro. Então, você deixando a sua curtida, está evangelizando. Também é muito importante você se inscrever no canal, ser membro do nosso canal, para não perder nenhum vídeo. E quando abrir um sininho do lado, toca no sininho e ative todas as notificações. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Dá uma satisfação muito grande ter vocês aqui acompanhando o nosso culto online, da forma como a gente pode fazer, porque hoje a gente faz o nosso culto pela internet, aqui pelo YouTube, porque hoje é o que Deus nos permite fazer. Não significa que nós não apontamos para o futuro. Não significa que nós não lutemos por algo maior, porque nós queremos ganhar muitas almas, salvar pessoas. Inclusive faz sobre guerras da vida, né? Nós quem pensa que a gente está livre das guerras, não sabe que a gente está no meio das guerras da vida, né? É isso mesmo, todos nós. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, um pouco sobre a guerra, a nossa guerra também. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Se você quiser, tiver uma Bíblia aí na mão, abre no livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Isso aqui vai exemplificar bem o que eu quero falar para vocês hoje. 2 Reis, capítulo 3. A partir do versículo 4. Bom, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito cansativo, né? Mas para você ter uma noção da leitura, depois você lê lê mais tranquila, lê mais em paz. Eu vou sintetizar por causa do tempo. A gente não pode ficar aqui horas e horas falando. Então, vamos lá. Aqui conta a história de dois reis. Dois reis. O rei Jorão, o nome dele é Jorão, rei de Israel. E o outro Josafá, rei de Judá. Bom, quando o pai de Jorão era rei, o rei Acabe, marido de Jezabel, que todo mundo deve conhecer a história, né, dos profetas de Baal, tinha o outro rei de Moabe, que era outra terra, que se sujeitou, se submeteu a Israel. Perdeu uma guerra, né, e se submeteu, e tinha uma aliança em que ele tinha que pagar um imposto para Israel. Então, sempre que ele colhia, que ele ganhava alguma coisa, então ele tinha que pegar parte da colheita e mandar para Israel, porque ele tinha sido rei derrotado. Depois que Acabe morreu, o filho dele começou a reinar, era um rapaz jovem, então o rei de Moabe, ele se rebelou e disse que não ia mais pagar o imposto. E Israel contava com esse dinheiro, contava com esse imposto. Então Jorão ligou, se a gente pode falar assim, né? Hoje a gente liga, né? Jorão mandou um mensageiro para falar com Josafá
e disse para ele o seguinte, no versículo 7 fala, o rei Moabe se revoltou contra mim e perguntou para ele, irás tu à guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei. Serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como teus cavalos. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Então, ele chamou Josafá e disse, você topa ir para a guerra comigo? Para mostrar para esse rei Moabe quem é que manda? A decisão de ir para a guerra foi de Jorão, o rei de Israel. E Josafá decidiu acompanhá-lo. Vamos ver aqui a história. Jorão, ele não era um homem de Deus. Ele não era um rei que seguia os caminhos da fé. Ele era um homem promíscuo, igual o pai dele. Ele era um homem perdido, um rei que desafiava a Deus. Josafá, por outro lado, era um homem fiel. Era um rei bom, obediente, que fazia prosperar o seu reino, porque ele obedecia a Deus e o povo dele prosperava. Não tinha motivos para Josafá se juntar com Jorão para essa guerra. Mas eles foram. Isso aqui é para você entender que, em algumas situações, nós buscamos as nossas próprias guerras, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Muitas vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, por achar que sabemos demais. Muitas vezes entramos em guerras que não são nossas. Entramos numa batalha que não era para a gente entrar, como Josafá. Ele não tinha que entrar nessa guerra, ele não tinha que se meter nessa confusão. Não era dele a guerra. Às vezes você vê uma pessoa, como muitas vezes eu vi, companheiros meus passando por situações de injustiça, situações de guerra espiritual, guerras ministeriais no ministério deles. E eu acabei comprando a briga desses companheiros, pastores, estou falando da minha realidade, né, de pastores. Eu comprei a briga de muitos pastores, de muitas pessoas, e brigas que eu não devia ter comprado. Porque só Deus sabia por que aquele servo de Deus estava passando por aquela guerra. Muitos deles buscaram aquilo. Buscaram por causa de um ato de desobediência, por causa de um ato de rebeldia, por causa do seu próprio orgulho, por causa de um pecado que cometeram. Então, Deus estava lidando com eles. E quando Deus está lidando com alguém, não adianta você se meter. Você tem que deixar Deus lidar. Não adianta ter pena, não adianta comprar a briga dos outros. Você deve conhecer pessoas que elas tiveram desentendimento com alguém, com um parente também seu, parente dela e parente seu. Esse parente não teve nenhum desentendimento contigo, mas essa pessoa teve com ele. Aí ela vem até você e começa a tentar virar a sua cabeça contra esse parente, por causa do desentendimento que ela teve. E sem perceber, você acaba pensando mal dessa pessoa, desse parente, para de falar com ele, para de ligar para ele, corta um relacionamento com alguém que nunca teve problema contigo, mas porque você decide comprar a bronca da outra pessoa, pelo que ela te falou. E nem pensa, será que o que ela falou realmente é a pura verdade ou será que é só a versão dela? É só a versão dela, porque todo desentendimento tem duas versões, tem duas razões. Então, a outra pessoa tem a razão dela, cada um tem a sua razão. Então, você ouve alguma coisa, entra numa batalha, numa guerra que não era para ser sua. E aí o problema daquela pessoa passa a ser teu também.
Foi o que aconteceu com Josafá. Ele não precisava entrar nessa guerra, mas ele entrou. Então ele foi pelo caminho do deserto junto com Jorão. Bom, no caminho passaram-se alguns dias e eles ainda não tinham chegado até Moabe e a água deles acabou. A reserva de água deles acabou. E no deserto, você sabe, ele tinha levado gado, ele tinha levado cavalos, tinha levado soldados. E sem água, como é que eles iam vencer a guerra? Como que eles iam vencer a batalha? Então não tinha nada. E aí, olha o que Jorão falou. Diz assim, ó, partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, uma semana andando pelo deserto, olha que coisa, né? E olha o problema que Josafá se meteu. 7 dias marchando no meio do deserto, no meio do nada. Ele não precisava fazer isso. Deixar o trono dele, o reino dele, o povo dele, para se meter na guerra de outro. Aí passaram 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então, o rei de Israel, o Jorão, ele disse o seguinte: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Bom, a pergunta que a gente deixa hoje, que é o tema da nossa pregação, é: na guerra da vida, quem é você? Jorão ou Josafá? Vamos lá. Na guerra da vida, quem é você? Jorão ou Josafá? Quando se apresentou a primeira dificuldade, Jorão, ele disse: ai, Deus chamou esses 3 reis para morrer na mão de Moabe. Mas espera aí, de quem foi a decisão de ir para a guerra? De quem foi a decisão de ir para o deserto? De quem foi? De levar pouca água? Quem fez toda a programação? Foi Deus? Foi Deus que fez a programação deles? Foi Deus que escolheu o caminho deles? Foi Deus que mandou eles irem para a guerra? Não. A escolha foi de Jorão. Ele escolheu. Mas na hora da dificuldade, ele colocou a culpa em Deus. Ele disse: Deus nos chamou para a gente ser derrotado, para a gente fracassar. E no meio da guerra da vida, você vai encontrar 2 tipos de pessoas. Aquele que é vítima, se sente vítima das circunstâncias, vítima da vida, vítima de tudo, que sempre tem uma justificativa para o que está acontecendo, uma justificativa para fugir, para se omitir, para se esconder, para se isolar. Porque numa guerra é assim. Tem aqueles que fogem e tem aqueles que vão à luta. O que a história nos ensina? Bom, nós vivemos em um mundo de guerras. Países e continentes que passam por guerras civis, guerras que fazem com que muitos refugiados saiam das suas fronteiras e vão para países vizinhos. A gente vê muitos refugiados lá do Oriente Médio, das guerras do Oriente Médio, fugindo do Talibã, né? E esses refugiados vão para vários países, eles vão para a Europa, eles vão para vários lugares, eles ficam em centros de refugiados, no meio do nada, morando em tendas, com crianças, sem nenhuma condição de higiene, sem alimentação. Mas esse é o destino daquele que foge. A miséria. A gente até entende a pessoa se sentindo vulnerável, mas ela foge.
Ela não fica para lutar, porque ela tem medo de morrer. Ela não pensa que ela pode vencer. Porque tem duas opções, ela pode morrer ou ela pode vencer. É meio a meio, 50-50. Não é que está decidido que se ela lutar vai morrer. Não, ela pode ganhar. A probabilidade comum de uma pessoa vencer é 50%. Agora, quando a pessoa ela vive pela fé, ela confia em Deus, na palavra de Deus, na direção de Deus, então a garantia de que ela vai não apenas viver, mas vai vencer é 100%. É 100%. Então, muitas pessoas, elas se fazem de vítima. Elas se fazem de vítima. Ela foge, ela se oculta, ela se esconde, ela se omite, ela sempre dá uma justificativa. Não porque eu sou pobre, não porque a minha vida sempre foi muito difícil, que eu nunca tive oportunidade, porque eu sou preto. Nós vivemos num mundo assim hoje, em que todo mundo é vítima de alguma coisa. Então hoje você vê, a pessoa é preta, então não é porque eu sou preto, então não tenho oportunidade, não sei o quê, papapá, pipipim, popopom. O outro diz, não, porque eu nasci pobre. O outro fala, não, porque eu sou do Nordeste, no Nordeste não tem condições, porque não sei o quê, tal. A pessoa sempre vai dar uma justificativa para não lutar. Para não lutar. Mas independente se a pessoa nasceu pobre, foi abandonada pelo pai, ou foi abusada na infância, ou passou por um trauma muito difícil, que isso é a realidade da vida. A discriminação racial é uma realidade. Não adianta ninguém tapar o sol com a peneira e falar assim, não existe racismo, não existe discriminação. Claro que existe. Existe sim. Existe. Muitas pessoas olham e tem sim, muitos têm esse racismo. No entanto, nós vemos muitas pessoas negras, pretas, que são vitoriosas. Porque elas não olham para a cor da pele, elas não usam a cor da pele como justificativa. Não, mas elas têm um fogo dentro delas, uma força dentro delas, que elas transformam aquilo em incentivo. Ela quer mostrar para o mundo, para todo mundo, que ela pode, que ela é capaz e que ela vence. E ela consegue. Ela consegue. Ela usa aquela discriminação, aquele racismo, não para ficar, coitado de mim, eu quero que o governo me dê um plano especial, porque coitado de mim. Eu quero facilidade na faculdade. Não, ela não quer ser vítima, ela se recusa a ser vítima, seja qual for a situação. Ela não quer facilidades. Não, ela quer vencer. Ela vai à luta. Ela pega aquela situação que a vida colocou nela, aquela dificuldade que ela está enfrentando, e ela vai à luta. Ela prova para si própria e prova para o mundo que ela é capaz, que Deus é com ela e que ela vai vencer. Então, como eu disse, o Jorão, ele foi aquele que se fez de vítima no meio da guerra. Deus sabe que eu estou doente, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe disso, Deus sabe de tudo. Mas Deus, ele também sabe de uma coisa. Ele fez você, ele te criou. E você é de Deus. Ele te escolheu para fazer a diferença. Ele te escolheu para vencer tudo. Não uma coisinha ou outra, mas para vencer tudo e permanecer inabalável. Por isso que a Bíblia fala no livro de Efésios que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus para depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Deus escolheu você, e você está aqui vendo a gente nessa live,
para ele falar isso na tua cara e no teu olho e dizer, olha, você é capaz. Deus te criou com um potencial tão grande de fazer coisas maravilhosas. Mas esse potencial, ele fica escondido, esse potencial, ele fica lá dentro, a pessoa não usa o seu potencial, porque ela fica encoberta pelos problemas, pelas injustiças, pelo mundo, pelas dificuldades, e se sentindo vítima de todo mundo. Então aqui, o Jorão foi a vítima. E Josafá? Qual foi a atitude de Josafá? Vamos lá. Perguntou, porém, Josafá, isso aqui está no versículo 11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aí o Josafá disse, está com ele a palavra do Senhor. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Você vê a reação do outro. Enquanto um se fazia de vítima, o outro queria a solução. Falou assim, não, já que a gente veio para a batalha, não tem aqui um homem de Deus, não tem aqui um profeta, um servo de Deus, que nos dê a direção, que nos dê o caminho, que nos diga o que a gente tem que fazer. Eu não vou... O Josafá, ele se recusou a ser vítima da circunstância. Ele se recusou a aceitar aquela situação que o outro disse, Deus nos trouxe para morrer. Josafá disse, não, o Deus que eu conheço jamais faria isso. O Deus que eu conheço jamais nos traria para um lugar onde a gente vai morrer. De jeito nenhum. Então ele disse, negativo. Onde é que tem um profeta? Tem algum profeta aqui na região? Ele disse, tem Eliseu. Eliseu, que serviu Elias. Então eles foram até Eliseu, Eliseu profetizou e deu para eles a saída, né? Ele falou para eles, olha, Deus disse que você não vai sentir vento e não vai ver chuva. Depois você lê tudo para entender melhor, que eu tenho outras passagens para ler aqui. Não sentireis vento nem vereis chuva, mas esse vale se encherá de tanta água que beberás tu, teu exército, teu gado, e ele ainda vai dar vitória sobre o rei de Moabe. Tudo porque um daqueles reis decidiu buscar em Deus a vitória. Em Deus. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que ele espera da gente. Como eu disse no princípio, a vida, ela tem muitas lutas, muitas batalhas. Ainda que você não procure, ainda que você esteja quietinha, fala assim, não vou me meter com ninguém, não vou arrumar confusão com ninguém, não vou me meter em nada, a batalha vem até você. Seja através de uma doença, seja através de um problema financeiro, a batalha, a guerra vem até você. Quantas pessoas a gente tem visto e atendido, pessoas boas, pessoas bacanas, pessoas de Deus e tudo, que não arruma confusão com ninguém e tal, aí ela vai no médico, faz um exame, é diagnosticada com câncer de mama, é diagnosticada com problema no útero, diagnosticada com uma coisa, quer dizer, é a guerra que veio. A guerra veio até ela. Porque não tem como você não guerrear. Não tem como você dizer, não, eu não vou guerrear, eu quero paz. Não, não. A guerra, ela vem até você, ela vem até mim, ela vem até nós. Então não adianta a gente chorar, não adianta a gente se vitimizar, não adianta a gente ficar se diminuindo, ficar culpando pai e mãe, não adianta a gente ficar culpando o planeta, culpando o mundo, culpando as injustiças, culpando as desigualdades sociais, culpando o governo. Não adianta. Não adianta. Nós que somos de Deus, temos que buscar a direção de Deus na fé para poder agir e vencer. Problemas não são para você ficar falando deles.
Tem um problema com teu filho, tem um problema com teu marido, tem um problema com a tua família. Não adianta você ficar falando do problema para todo mundo, enchendo a cabeça dos outros, enchendo a cabeça do teu marido, da tua filha. Não adianta você ficar enchendo a cabeça dos outros com os problemas. Você tem que buscar a forma de sair disso, a forma de vencer isso daí. Com fé, convicção. Buscar a maneira, apareceu uma dívida, bora buscar a forma de resolver isso. Não adianta eu ficar desesperado, meu nome foi negativado, e agora? Eu vou morrer, o banco está me cobrando, que vão tirar minha casa, que vão... Não adianta. Você tem que correr atrás da solução. Você pede a Deus a direção, meu Deus, me dá a direção, como que eu tenho que fazer? Aí Deus vai te dar a inteligência, a sabedoria. Ele vai direcionar a tua busca, a tua pesquisa, vai te colocar no lugar certo diante das pessoas certas. O que você não pode é se acovardar diante da dificuldade, sendo vítima da circunstância. Porque coragem não é falta de medo. Não, o corajoso, ele tem muito medo. Mas sabe por que ele é corajoso? Porque apesar do medo, ele vai para a luta. Apesar do medo, ele vai para a batalha. Ele não se omite. Ele tem medo. Todo mundo, ele tem medo de morrer. O corajoso também tem medo de morrer, tem medo de perder tudo. Mas ele se arrisca, ele vai à luta, ele vai à guerra, porque ele não quer viver como os refugiados na miséria, passando fome. Ele quer salvar o país dele. Ele quer salvar a nação dele. Ele quer salvar a família dele. E ele sabe que pode custar a sua vida. Mas ele diz, mas os meus filhos vão viver. Os meus filhos vão ter liberdade. A minha nação vai ter liberdade. E falando em termos espirituais, é igual. É a mesma coisa. Então esse entendimento é o que você precisa ter. Você vê que em 2 Timóteo, perdão, em 1 Timóteo, capítulo 6, lá no Novo Testamento, vamos para lá. 1 Timóteo, capítulo 6, olha o que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, olha, combate o bom combate da fé. Combate, não é combatir não, combatia quando ele estava já para morrer, mas ele estava agora falando para Timóteo, dizendo, Timóteo, servo de Deus, combate, vai à luta, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Ele já está deixando claro que a guerra vem. E o que a gente tem que fazer? Combater. Combater. Porque só toma posse da vitória aquele que combate. Não toma posse da vitória apenas aquele que pede orações para outro combater. Pastor, combate por mim. Ô bispo, combate por mim. Ô apóstolo, luta por mim. Não, ninguém pode comprar a tua briga, ninguém pode comprar a tua bronca. A gente ora para Deus te fortalecer, mas a guerra, a tua guerra, você vai ter que combater. Você vai ter que lutar, você vai ter que se armar, se munir, se preparar para essa guerra. Você vai ter que buscar a informação, a sabedoria. Eu tenho ansiedade, tá bem, então você vai descobrir por que a pessoa tem ansiedade, o que provoca ansiedade, o que causa ansiedade. Eu tenho depressão, então você vai pesquisar sobre depressão, o que causa depressão, o que provoca, quais são as reações químicas cerebrais, quais são as reações hormonais que podem provocar uma depressão. Você tem que pesquisar tudo. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é o conhecimento, é você tomar conhecimento das coisas como elas são. Porque quando você aprende como que tudo funciona, como funciona teu cérebro, como funciona a tua cabeça, como funciona você, então aí você já tem como reagir. Você já tem a compreensão.
Você busca a ajuda de um pastor inteligente, um pastor que pode te orientar com inteligência e com sabedoria. Você pode buscar um profissional, um terapeuta, um psicólogo para sentar, para conversar, para poder entender o que se passa na sua cabeça e poder reagir contra isso. Não é pecado, não. Não é pecado, não. Psicólogo não é terapeuta de maluco, não. Tem gente que pensa, não, eu não vou no psicólogo porque eu não sou maluca, porque eu não sou louca. Não, o psicólogo previne da pessoa não ficar maluca. Pois é, para prevenção. É para prevenção, é para a pessoa se conhecer, para a pessoa se entender, para a pessoa aprender a reagir. A reagir. Então, muitos têm esse preconceito, né? Psicólogo, psiquiatra, Falta às vezes precisa. Conhecimento, né? Porque a pessoa não entende do que se trata, né? Então. É isso que a pastora está falando. Falta o conhecimento. Então, e a batalha, e a luta é buscar soluções. Buscar soluções e não se fechar no problema. E ficar o tempo todo falando do problema. Não adianta ficar falando do problema. Tem que buscar soluções, pesquisar soluções e pedir direção a Deus, ele vai dar. Então aqui fala, combate, o bom combate, toma posse da vida eterna. Então ninguém toma posse sendo vítima. Ninguém toma posse sendo vítima, culpando os outros. A gente toma posse combatendo. Porque aquele que é vítima, é sempre vítima, é aquele que tem medo, não quer combater. Então pode-se dizer que é a pessoa tímida, ou, desculpa a palavra que eu vou usar, e eu vou ler na Bíblia, covarde. O covarde. E aquele que se acovarda, ele não pode tomar posse de nada na vida, e principalmente da vida eterna. Olha o que diz Apocalipse 21, para a gente concluir isso daqui. Apocalipse 21, versículo 8. Olha o que Jesus fala aqui. Isso aqui foi Jesus que falou. Jesus falou para João, para ele escrever isso daqui. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim, ó, que às vezes a gente fala assim, não, aquele que comete imoralidade sexual não vai para o céu, aquele que vive no adultério não vai para o céu, aquele que se prostitui não vai para o céu, e não sei o quê. Agora eu vou te mostrar o primeiro da lista. O primeiro da lista que não vai para o céu. Para você entender. Diz assim, ó. Quanto, porém, olha o primeiro da lista, aos covardes. Quanto, porém, aos covardes. São os primeiros da lista. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas com quem é gay, fica preocupado com quem é adúltero, com quem se prostitui, fica preocupado com quem comete isso, comete aquilo. E aqui, o primeiro da lista não é nem eles. O primeiro da lista que não vai para o céu são os covardes. Aquele que não quer combater, seja por isso ou por aquilo, a vítima. Ele diz, quanto, porém, aos covardes, aí depois vem, aos incrédulos, aquele que não crê, aos abomináveis, então aqui você inclui pedófilo, estuprador, torturador, abomináveis, aos assassinos, que tiram a vida do próximo, aos impuros, aos feiticeiros, então você vê lá prática de espiritismo, de macumba, aos feiticeiros, aos idólatras, que adoram imagem de santo, disso, de virgem, de São Fulano, São Beltrano, ou ficam idolatrando pastor, idolatrando bispo, idolatrando apóstolo, idolatrando líder religioso, idolatrando cantor gospel, idolatrando homens, idolatria. Então fala os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quer dizer, o covarde, aquele que foge da luta, ele tem duas mortes.
Ele tem a primeira morte aqui, que é a morte do seu casamento, a morte financeira, a morte da sua saúde, a morte da sua felicidade. A pessoa tem uma vida infeliz. Uma vida infeliz. E além dessa vida infeliz, ela ainda vai para o inferno. Depois, pior ainda, vai para o fim da consciência. Vai acabar tudo. Para você ter uma ideia do dano que a covardia provoca. Porque é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil parar. É muito mais fácil do que ir à luta, do que enfrentar as dificuldades, do que encarar os problemas. Como a gente falava, todo mundo passa por guerra. A gente também. Nós também passamos por lutas. E você nos vê aqui fazendo nossos vídeos, fazendo o nosso trabalho virtual, porque hoje é o que nós temos para fazer. Então, nós fazemos. Nós fazemos. Nós passamos, para você ter uma ideia, nós já trabalhamos em 2 grandes ministérios, né, 2 grandes igrejas, e nós sempre tivemos a mesma postura. A mesma postura independente de ensinar, de pregar, de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas. E essa nossa postura, esse nosso jeito de trabalhar, sempre despertou muita raiva, despertou muita inveja de companheiros e lideranças. Pessoas que não gostavam da forma como a gente fazia, como a gente trabalhava, tanto no primeiro ministério como no segundo. E nós vimos ali pessoas usadas pelo diabo para tentar destruir a nossa fé, para tentar destruir o que Deus nos entregou. Mas nós sabemos o que Deus nos entregou. Nós sabemos o que Deus nos deu. Então, quando nós percebemos que tinha que nós percebemos ali nesses 2 ministérios que o sistema de trabalho deles era um sistema que privilegiava aqueles que erravam, aqueles que maltratavam as pessoas, mas que agradavam as lideranças. Então, desses ministérios, nós dissemos, não vou compartilhar, não vou compactuar, não vou ficar mais aqui. Eu não vou entregar aqui o que Deus me entregou. Não vou. Por quê? Aí você pensa, muitas vezes nós passamos por uma igreja e ali a gente pegava aquela igreja toda destruída, as pessoas aflitas, as pessoas perturbadas, os obreiros da igreja perturbados, brigando. Nós chegamos a determinados lugares, não sei se você lembra, lá na Argentina, nós fomos para uma igreja que lá tinha alguns pastores auxiliares e um desses pastores chegou para mim, porque a gente atendia, conversava, tratava bem, tratava com carinho, com atenção, e esse pastor estava desesperado. E ele disse assim para mim, falou assim, pastor, a minha vontade é me jogar na frente de um trem. A minha vontade é me jogar na frente do trem. Um pastor falou isso para mim. De tão desesperado que ele estava, né? De tão desesperado que ele estava. Incompreendido, de pastor, homem de Deus. Homem de Deus. E ai dele, se fosse pedir ajuda. Pois é, então a gente chegava aos lugares e a gente encontrava esse panorama. Esse panorama, obreiros que estavam brigando, que discutiam, que tinham raiva um do outro, pastor querendo se matar. E nós passávamos ali um tempo naquele lugar, fosse 6 meses, 1 ano, o tempo que fosse, era um tempo de cura. Também quando era caso de divórcio, né? Minha esposa, marido querendo divorciar, aquela coisa terrível, né? Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Quando a gente passou em São Miguel Paulista, a gente pegou ali na nossa região vários pastores que a esposa estava para ir embora. E o casamento deles já estava no fim.
Então, a gente trabalhou ali naquele casal. Inclusive, tem um casal que hoje está em São Sebastião, Ilhabela, que tem um ministério abençoado lá, uma igreja, que eles quase já tinham acabado com o casamento deles. Pessoas de Deus, pessoas boas, mas pessoas que eram vítimas, né, de outras, do ministério de outro pastor que fez mal para eles. Então, nós trabalhamos na cura daquelas pessoas, daqueles casais, para que se regenerasse. Mas o triste é que toda vez que nós saíamos dessas igrejas, né, nós éramos transferidos por algum motivo, vinha outra pessoa que parecia que tinha raiva do povo, raiva da igreja, raiva da paz, da harmonia, e outra vez causavam o dano que a gente tinha recuperado. Então chegou uma hora que a gente falou, não dá mais para a gente fazer isso. Teve lugares que a gente viu, né, que algumas pessoas que a gente estava ali cuidando para não separar e tal, acabaram, depois que a gente saiu, a gente estava vendo ainda uma restauração, né, a gente destruindo, né? Pois é. É muito triste, né? Então, a gente sabe o que Deus entregou para a gente, o que Deus nos deu. Então, a gente decidiu não entregar isso nesses ministérios, porque era igual enxugar gelo. Não é porque chega uma hora que tem que ter limite, senão aquilo acaba te atacando também, né? E mata a sua fé. Aquilo ali mata a sua fé. Então, nós chegamos, conversamos e decidimos iniciar a Igreja Real. Então, a gente foi, abriu a igreja na Ponte Rasa, trabalhamos ali por um ano. Depois a gente teve que mudar de salão, a gente fechou Ponte Rasa, foi para São Miguel Paulista, que era o lugar que a gente estava. A gente trabalhou com afinco, com entrega, a gente se dedicou ali com toda a nossa força, e aí a igreja teve que fechar, por condição financeira, problema financeiro, a igreja teve que fechar, e aí vem aquela coisa, né? É melhor parar, melhor desistir, melhor... Mas não, a guerra se apresentou. Então, a gente pega as armas que a gente tem e continua na guerra. E foi um meio, foi ficar aqui na internet, porque a gente ia fazer o quê, né? Exato. E não é que a gente não tenha a vontade, né, de reabrir a igreja física, que isso para a gente é muito importante. A gente tem esse desejo, tem essa vontade. E a gente está lutando aqui na internet com vocês, trazendo a palavra de Deus, mostrando quem somos nós. Mostrando quem somos nós, quem é Andréia, quem sou eu, a nossa história, o nosso ministério, e que a gente não desiste. A gente não desiste, a gente não se rende, a gente não se entrega, porque nós sabemos o que Deus nos entregou. A missão que Deus nos entregou, de resgatar vidas, de restaurar vidas. E nós temos feito isso através da internet, através do WhatsApp, através das redes sociais. Nós não podemos desistir. Como você não pode desistir. Você não pode abandonar a sua fé, não pode abandonar a sua luta. Porque Deus é contigo. Como eu sei que Deus é com a gente, o que a gente não conhece do futuro, mas a gente não fica se vitimizando. Não adianta ficar se vitimizando. Por isso, por aquilo, por... Não. Porque as pessoas têm que entender assim, que a sensação, ela vem, porque é do humano, é da carne, né? É a sensação. Mas a gente usa aquilo que a gente aprende, a gente vai e confronta. Combate. Confronta. Não, é tipo assim, a nossa carne diz, não sei o que, você fala assim, não, mas não é isso que está escrito, não é isso não. Então a gente vai e anula aquilo, né, que vem para, que está dentro de nós, muitas vezes vem para tentar destruir, e a gente reage. Claro, às vezes a gente não entende o plano de Deus. A gente quer que seja do nosso jeito. Que as coisas aconteçam do nosso jeito. Até vi um vídeo, né, falando sobre isso, um desenho, né, que fizeram falando sobre os nossos planos e os planos de Deus. Então veio um homem, colocou uma semente e plantou uma macieira. A macieira cresceu e deu maçãs. E ele ficou feliz, festejando aquela macieira, o fruto da sua semente. Aí veio uma tempestade.
E a tempestade, o vento soprou e as maçãs todas voaram e a macieira foi destruída com aquela ventania. E aí ele começou a chorar, ele ficou triste. Por que Deus? Por que o que eu fiz não deu certo? E aí, de repente, começou a nascer um monte de macieiras em volta dele. Um monte, 10, 20, 30, 40 macieiras e todas elas repletas de maçãs. Ele não entendeu o porquê daquela tempestade, ele não entendeu o porquê daquela perda, mas, na verdade, todas as maçãs que foram sopradas pelo vento, as sementes delas se espalharam por aquela terra e se transformaram em centenas de macieiras. Aí ele viu o plano de Deus. Então, às vezes, a gente se fecha em coisas pequenas, a gente chora por pequenas perdas, mas aquilo ali é só para espalhar o perfume de Jesus. Então, quando Jesus foi crucificado, todo mundo ficou triste. Todo mundo ficou triste. Muitos disseram, pronto, o sonho acabou. A história acabou. A missão acabou. É o que parecia, né? É o que parecia. Chegou tudo ao fim. Que foi que chegou ao fim. O que nos resta? Embalsamar o corpo, que Maria Madalena foi lá para embalsamar o corpo, tentar embalsamar. Os apóstolos voltaram para a profissão deles. O Pedro voltou a pescar, voltou para a profissão dele. E só para ressaltar, né? E até Jesus, né? Ele tentou, se é possível, Senhor, passa de mim. Né? Esse a parte humana dele a falando, parte humana, olha só, para que vocês entendam que a parte humana ali estava, né? Todo mundo tem isso, pessoal. Então, você não pensa que quando eu tive que fechar a igreja física, né, o nosso salão, que eu não fiquei triste. Eu fiquei triste, eu chorei, eu fiquei muito angustiado, fiquei muito, muito triste, fiquei arrasado de ter que fechar a igreja, ter que falar para as pessoas ali, né, dar a cara e dizer para as pessoas que estavam ali, olha, pessoal, a gente vai ter que fechar porque a gente não consegue mais pagar o aluguel e a gente vai acabar se endividando e não vai dar. Então a gente fica triste com isso, do humano. Mas a gente tem que combater e falar, e agora? O que eu vou fazer? Quais são as opções? Desistir daquilo que Deus nos deu? Desistir de salvar as pessoas, de ajudar as pessoas? Ou seguir em frente e continuar fazendo a diferença e confiar no plano de Deus? E confiar no plano de Deus, porque o que Deus tem é muito maior. O que Deus entregará, o que Deus já entregou e a gente não vê, é muito maior. É muito superior àquele salãozinho na Zona Leste que a gente acabou tendo que fechar. É muito maior. E cada um de vocês podem fazer parte disso, desse trabalho, dessa fé. Você está conhecendo um pouco da nossa história, da nossa luta, e você está vendo que, apesar de tudo, ainda que a gente tenha ido lá no fundo do poço, a gente não desiste. Não desiste. E ainda muitas vezes, com o nosso coração dilacerado, a gente vem aqui até você e traz a palavra de fé. Você nunca vai ver a gente aqui triste, borocochô, contando derrota, se sentindo derrotado. Não, não. Ainda que a gente esteja sofrendo, sentindo dor na alma, a gente vem aqui até você para dizer, olha, você vai vencer, porque é isso que a gente crê. É isso que a gente crê, é isso que eu creio. Então, a gente prega o que a gente crê. Você vai sair dessa situação, você vai superar, você vai vencer. Você foi chamado, foi chamada por Deus para vencer. Você nos vê, você nos ouve aqui. Isso aqui é um chamado de Deus, é uma oportunidade. Então aproveite essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai vencer. Então, na guerra da vida, quem é você? Quem é você? Aquele que foge ou aquele que combate? Aquele que se enche de coragem ou aquele que se acovarda? A palavra de Deus mandou você combater. E a mesma palavra diz, os covardes não herdarão o reino de Deus. Mas,
mais do que os impuros, os mentirosos, os idólatras. O primeiro da lista é o covarde. Então não seja covarde, não seja tímido, não seja tímida, não se renda, se fortaleça, levanta a cabeça, porque Deus vai fazer coisas infinitamente maiores, muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. E Ele já tem tudo preparado. O plano de Deus só tem que encontrar com a sua fé. Encontrou com a sua fé, vai se cumprir. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão de hoje, tá? Eu quero agradecer a todos os anjos patrocinadores do nosso ministério. Ainda você distante, você que mora em outra cidade, você que mora em outro estado, né? Muita gente de Minas Gerais, do Nordeste, de outras cidades também, de São Paulo, do interior de São Paulo, que tem enviado o seu dízimo, a sua oferta, que tem ajudado, pessoas que não nos conhecem pessoalmente, né? Porque nós vemos que tem pessoas que pessoalmente nos conhecem e não sentem no coração de patrocinar, de ajudar esse ministério. E Deus escolheu outras pessoas, né, que não nos conhecem pessoalmente, mas veem a nossa sinceridade, a nossa verdade que a gente traz aqui, e tocados pelo Espírito Santo, sem ter nenhuma obrigação, colaboram com a sua oferta e com o seu dízimo. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo prospere a sua vida e abra todas as portas sempre. E se você quer se tornar um anjo patrocinador do nosso ministério, quiser fazer uma oferta hoje, já que a gente está assistindo um culto igual na igreja, né? Não tem como a gente passar o alforge aqui agora para você colocar a sua oferta no alforge, né? Mas hoje em dia tem a facilidade do Pix, que as pessoas fazem a sua oferta. Pois eu vou ver se eu consigo criar o QR Code. A pastora vai criar o QR Code. E você que quiser fazer ainda hoje a sua oferta, né, de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, o que você puder, faça com todo o seu amor. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem a agência do Banco Bradesco, a conta corrente da Igreja Real e a chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Então, aí você pode fazer o seu melhor e sim contar com as nossas orações sempre. Se não puder hoje, faz amanhã, faz durante a semana, enfim. O importante é você fazer parte dessa família, ajudar, se unir com a gente e nos dar condições de realizar o sonho de, outra vez, a gente ter a Igreja Real aberta, trabalhando com pessoas, com obreiros, com pessoas que nos apoiem nas obras assistenciais, em todo o trabalho, visitas em hospitais e tudo que um casal sozinho não consegue fazer. A gente até tentou, né? A gente tentou. Mas sozinho não dá conta. Né? A gente precisa de parceiros, pessoas que acreditam no que a gente acredita para fazer isso junto com a gente. Tá bom? Começando por aí, pela sua oferta, pelo seu donativo, pelo seu melhor. Porque tudo hoje, né? Não tem como, né? Não tem como. Tudo vou pagar com a fé. Se os doadores aceitassem, né? Igual quando a gente faz aí as orações, né? Ora, a pessoa é abençoada, né? Ela fala assim, bispo, que Deus lhe pague. Como é que Deus vai me pagar? Ela pode ajudar, ela pode ser usada por Deus para abençoar o nosso ministério. Então, Deus vai ajudar a gente através de alguém. Não que o céu vai cair dinheiro do céu, né? Não tem como, né? Então, a gente conta com vocês, valeu? Tá bom? Então, a gente tem o nosso site, que você pode visitar, que é o www.igrejarealoficial.com. Lá nós temos os filmes, os louvores, nós temos estudo bíblico, temos vários estudos bíblicos e notícias importantes, né?
do universo cristão, que está acontecendo no mundo cristão, no mundo inteiro. Então é importante você dar uma olhadinha no nosso site para se inteirar das principais notícias das coisas que estão acontecendo, ok? Bom, gente, estamos terminando então. Quero deixar um beijo no coração, um abraço para todos vocês. Que a sua semana seja uma semana de muita vitória, de portas abertas, de alegria. Que Deus ilumine você nas suas escolhas, nas suas decisões. E você que decide, a partir de hoje, combater o bom combate, você já tem 100% de garantia da vitória. É isso mesmo, que o seu domingo seja muito especial. Aproveita que vai descansar, vê um filme, fica de boa com a sua família, curte o seu domingo. Se você vai trabalhar, então seu trabalho seja maravilhoso. Seja que hoje o dia seja muito especial, tá? Com a bênção de Deus, agora você já está abençoado, já buscou a Deus, já escutou a palavra, está cheio de energia, cheio de fé. Essa semana toda vai ser assim, em nome de Jesus, cheio de bênçãos, tá bom? Beijão também no seu coração. Deus abençoe, gente. Fique com Deus, tá? Fica na fé.